a interpretação. Meu nome é Eduardo, faço parte do time de comunicações da Global Rec, que é a Aliança Global dos Catadores de Recicláveis. A gente representa organizações em mais de 28 países e estamos iniciando uma campanha sobre responsabilidade estendida do produtor. Nosso primeiro webinar sobre esse tema está acontecendo agora, então obrigado pela presença de todo mundo. E para ativar a interpretação, só clicar nesse íconezinho, nessa barra embaixo do globo e escolher a língua que você quer ouvir. Eu vou pedir agora para os intérpretes de cada língua replicarem essas instruções nas línguas correspondentes. A gente pode começar com espanhol, por favor, e depois português, e depois francês, e aí a gente começa o evento. Acho que já estavam interpretando, né? Então, tudo certo com relação às interpretações. Vou passar a palavra, então, para a nossa moderadora, Jaque Flores, que é secretária da FACIR, Federação Nacional de Cartoneiros e Recicladores da Argentina. Então, Jaque, bom dia. Buenos días. Hola, buenos días. Olá, bom dia. Já que podemos começar as apresentações e aí vamos... Já que podemos começar as apresentações, podemos começar o evento. Olá, em princípio, bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia muito particular, muito importante para todos nós aqui, os coletores na região, na América Latina. É um webinário e temos a intenção de apresentar estudos de caso muito importantes aqui na Global Rec. Agora é a hora do Brasil. Contar com as experiências para discutir a REP, a responsabilidade estendida do produtor. Eu estou vendo alguns dos colegas que estão aparecendo aqui. Eu não consigo ver muito a aplicação, mas é verdade que precisamos necessariamente falar de coisas importantes que têm a ver com o esforço de muitas pessoas. Depende de como lo denominamos a esto, a que haya experiencias en las cuales precisamos falar sobre as experiências para nos aproximarmos, refletir, entendendo realmente que para nós, o que é interessante para nós, os coletores, recuperadores e recuperadoras de lixo. E nesse caso, porque preciso orientar, porque precisamos ver como participamos, como alicerçamos as bases aqui, para dar muita possibilidade de discussão. Eu sei que existe muita pessoa aqui conectada, e a princípio vamos ter a experiência da Jacqueline Rutkowski, desculpe, eu não pronunciei direito o nome. Ela é consultora de reciclagem de resíduos e pesquisadora de ações associadas ao Instituto Sustentar, o Instituto Interdisciplinário de Estudos, Pesquisa e Sustentabilidade. Ela coordenou várias pesquisas sobre reciclagem, resíduos, economia solidária e também é membro de ORIS, Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária. E hoje vai fazer essa apresentação. Então, bem-vinda, Jaqueline. Pode ir. Obrigada, Jaque. Eu vou tentar compartilhar com vocês aí a minha apresentação. Aí está. Estão vendo? Está tudo ok?
Vamos colocar no modo correto. Ok? Bem, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vi aqui no chat que tem muitas pessoas de vários lugares do mundo e muitos conhecidos também, que é um prazer poder estar com eles, mesmo que virtualmente. Quero também agradecer a Aliança Global de Catadores e parabenizar pela iniciativa. Esse é um tema que, para mim, é de suma importância, a logística reversa, ou discutir a responsabilidade dos produtores sobre o ciclo de vida, né, dos produtos que são colocados no mercado. Para mim, é algo que pode ajudar a construir uma gestão de resíduos melhor e também ajudar a construir ações de prevenção às mudanças climáticas. Portanto, é algo que interessa à sociedade em geral e os catadores em particular. Durante a minha apresentação, eu vou reforçar porque penso isso, né? O que eu vou apresentar aqui foi fruto de uma pesquisa que eu realizei nos anos de 2019 e 2020 na Universidade de Leeds, no Reino Unido, com financiamento da União Europeia. Como a Jaque disse, eu sou parte de uma ONG, uma ONG ambientalista, o Instituto Sustentar, cujo objetivo é realizar estudos e pesquisas para o uso sustentável de recursos naturais. E desde 2008 eu coordeno as pesquisas ligadas à reciclagem de resíduos, sendo que em 2012 o Sustentar foi um dos proponentes e construtores do ORIS, do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária, que é uma rede formada por técnicos acadêmicos e que busca promover a reciclagem, né, como alternativa ao tratamento do lixo, e vem, desde a sua fundação, tentando responder às demandas técnicas que os catadores do Brasil têm quando da sua inclusão no sistema de resíduos. E eu tenho me especializado, desde então, a estudar e sistematizar como é que os catadores poderiam ser chamados a atuar com a gestão integrada de resíduos, e não contra, né? Muitas vezes, alguns atores pensam que os catadores atrapalham a gestão, né? E todas as minhas pesquisas até hoje têm provado que não, né? Que, na verdade, é benéfico para a gestão de resíduos essa integração dos catadores, né? Eu tenho tentado provar como isso pode ser feito, né? E, por isso, meu interesse em estudar também o Acordo Setorial de Embalagens, que foi assinado em 2015. Essa figura que eu apresento é um esquema que foi apresentado pelo SEMPRE no primeiro relatório do Acordo Setorial, que foi apresentado ao Ministério do Meio Ambiente, né? E eles demonstravam que os atores que estavam nessa linha alaranjada são os atores que participaram do Acordo Setorial de Embalagens. Esse acordo foi assinado em 2015, entre o Ministério do Meio Ambiente e uma coalizão de empresas, que na época era coordenada pelo SEMPRE, abarcou mais de 20 associações do setor empresarial, de diferentes setores empresariais, constituindo quase 4.000 empresas no total. E a grande novidade é que a ANCAT foi chamada a ser uma das intervenientes. O acordo teve como meta reduzir em 22% as embalagens dispostas em aterro, ou seja, destinar à reciclagem cerca de 3.800 toneladas dia de embalagens, né? Essas metas, os produtores assumiram um compromisso junto ao Ministério que essas metas seriam comprovadas a partir dos dados de comercialização fornecidos pelas cooperativas e associações de catadores organizadas num sistema nacional, e coube à ANCAT, então, ajudar a fazer a sistematização desses dados e os contatos com as cooperativas, né? Por sua vez, em troca, as empresas se responsabilizaram
em repassar recursos para as cooperativas, que seriam usadas para investimentos na infraestrutura, de forma a ampliar a produtividade e a capacidade dessas cooperativas, e aí, portanto, com esses investimentos se poderia pensar em metas progressivas, né, de reciclagem, e, além disso, as empresas se obrigaram a criar pontos de entrega voluntária, que a gente chama aqui no Brasil de PEVs, que são locais onde o cidadão pode voluntariamente levar os seus recicláveis, né? Bom, como os países europeus foram os primeiros a discutir o conceito de responsabilidade estendida do produtor e implantar políticas públicas de REP, a Alemanha já tinha uma lei em 94, a própria União Europeia fez uma diretiva específica em 1998, né? Eu escolhi usar a experiência europeia como benchmark para avaliar o que estava acontecendo no Brasil, né? Esse diagrama resume o sistema na Europa, onde a gestão de resíduos e, portanto, a coleta diferenciada de recicláveis é feita pelo poder público local, né? Assim como no Brasil e em vários países da América Latina, né? Mas lá na Europa, a triagem e a preparação desses materiais para a reciclagem, para se tornar matéria-prima na indústria, é feita por empresas privadas, né? E há diferentes pontos de controle em relação às metas, né? Eles controlam tanto o que é colocado pelos produtores no mercado em termos de embalagem, o que é coletado pelas prefeituras como material, das empresas de triagem para ser efetivamente encaminhada à indústria, né? Bom, no Brasil, a gente vê que a responsabilidade por desviar as embalagens do aterramento tem sido historicamente dos catadores, né? Nesse diagrama, eu tento aí reproduzir o que seria uma cadeia produtiva dos materiais recicláveis vindo dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, né? E o que a gente vê é que os catadores são o elo entre duas cadeias que são fundamentais para garantir a reciclagem das embalagens. Eles atuam como coletores dessas embalagens, ou seja, eles atuam na cadeia de serviço da gestão de resíduos sólidos urbanos, né? E eles atuam também como preparadores desse material para a indústria. Então, eles também são players, são atores da cadeia de valor, ou seja, daquela cadeia, daqueles processos que são necessários para fazer essa embalagem deixar de ser lixo e se tornar matéria-prima, ou seja, ser efetivamente reciclada. Baseado nessa constatação, é que a coalizão de empresas, então, sugeriu o modelo proposto no acordo setorial. Na verdade, diferentes produtores, Coca-Cola, Danone, Tetra Pak e outros grandes produtores aí de embalagem, usuários de embalagem no Brasil, já vinham investindo voluntariamente, desde que a nossa política nacional foi aprovada em 2010, nessa relação com as cooperativas, né? Por meio de convênios com ONGs e até com algumas empresas mesmo, os produtores registravam os dados de produção das cooperativas e, em troca, ofereciam recursos a essas ONGs para que essas ONGs pudessem realizar capacitações nas cooperativas de catadores, comprar equipamentos, ajudar em outros investimentos nos galpões das cooperativas. Entretanto, o acordo setorial, primeiro, que foi o primeiro setorialmente, nacional, em que essa discussão foi discutida nacionalmente, né, valia para as várias regiões, e foi o primeiro onde a ANCAT se tornou, ou seja, a Associação Nacional dos Catadores, se tornou uma das entidades a receber recursos para realizar essas ações de investimento diretamente nos catadores, né? Com certeza, tanto os meus colegas quanto o Ed, e principalmente o Roberto, vai detalhar um pouco mais isso. Bom,
Nos meus estudos, né, eu percebi duas questões importantes, algumas questões importantes que eu queria, então, agora começar a compartilhar com vocês. Primeiro, que a gente pode dizer claramente que esse modelo de logística reversa aplicado no Brasil se constitui numa inovação, né? A primeira delas é esse reconhecimento dos catadores como atores do sistema, né? Esse recurso hoje, que é repassado às cooperativas, representa ainda um outro benefício de suprir parcialmente a falta de capital de giro, que eu imagino é uma realidade não só do Brasil, mas de todos os países onde os catadores estão organizados em cooperativas, porque é difícil para essas cooperativas acessar recursos no mercado financeiro. Então, geralmente, elas não têm recursos para investir, né? E esse dinheiro que está sendo repassado pelos produtores está suprindo essa falta de capital de giro. Além disso, está oferecendo uma assistência técnica adequada, né? Principalmente agora, quando a ANCAT é a principal intermediadora desses recursos, porque como a gente fala aqui no Brasil, né? E os catadores aqui do Brasil falam muito, quando a discussão é de catador para catador, a coisa é mais bem feita, né? E esses recursos têm ajudado também a fomentar a legalização das cooperativas, né? Prover consultoria, assessoria para licenciamento ambiental e para uma série de outras regularizações que as cooperativas precisam ter acesso e que não é tão fácil assim de se obter. Ou seja, no fundo, esse acordo tem ajudado a dar uma maior sustentabilidade às cooperativas dos catadores no Brasil. Do ponto de vista da economia circular, eu também identifiquei uma coisa muito interessante, porque pela forma como os catadores atuam no Brasil, eles tiram parte da sua renda daquilo que eles comercializam, então eles têm interesse em coletar e processar o máximo de material reciclável possível, de diferentes tipos. Então, diferentes materiais estão sendo encaminhados para reciclagem no Brasil, independente do valor do mercado. O que eu observei na Europa é que, como essas empresas de triagem são empresas privadas, elas privilegiam aqueles materiais que têm mais valor de mercado. Praticamente somente o PET, o polietileno de alta densidade e o polipropileno são encaminhados à reciclagem na Europa. Os outros materiais, eles acabam sendo desviados para incineração ou para exportação, né? Para a Ásia, para a China, para outros lugares, né? E aqui no Brasil não, a gente vê que nós temos, né? Um outro estudo que eu já vi feito anteriormente é sobre a cadeia da reciclagem, e a gente vê que a gente tem uma cadeia de reciclagem, principalmente de plásticos no Brasil, bem desenvolvida, o que pese que falta muita coisa, né? Mas isso é uma outra discussão. Bom, um terceiro ponto é que o modelo se implantou independente do poder público local e independente da constituição de um operador nacional único. Na Europa, normalmente, a logística reversa depende dos produtores se organizarem num operador nacional único e, como eu disse, mostrei naquele diagrama, depende da coleta seletiva sendo feita as prefeituras, né? Aqui no Brasil, somente menos de 20% dos municípios têm coleta seletiva implantada. Então, se a gente fosse esperar chegar no 100%, a gente não teria logística reversa de embalagem nunca, né? Então, acabou que esse modelo se mostrou mais simples de operar e se torna também mais fácil de disseminar, porque a gente sabe que essa realidade de dificuldade de gestão integrada de resíduos implantada é uma realidade em muitos países. Então, é possível também você começar já a retirar do lixo essas embalagens recicladas, mesmo que você não tenha um sistema totalmente implantado. Um outro ponto é que o acordo setorial ele está provendo um registro dos trabalhos dos catadores, né? A base, esses registros, por exemplo, são a base
de um anuário brasileiro de reciclagem que foi lançado pela CAT, em parceria com uma empresa, né? E, mais importante ainda, a forma como os catadores trabalham garante que grande parte disso que está entrando para registrar a meta é efetivamente embalagem. É embalagem e é pós-consumo doméstico, que é algo muito difícil, mais difícil de se encaminhar para a reciclagem, né? E, por fim, o acordo tem promovido aí um conhecimento e um apoio mútuos. Hoje, a indústria consegue ter mais informações sobre a reciclabilidade. Há um caso aí bem tradicional da Danone, por exemplo, que a partir do primeiro convênio que teve com uma rede de cooperativas aqui em Minas Gerais, conseguiu entender que tinha uma das embalagens de um dos produtos dela que não existia mercado. E hoje a Danone, no mundo inteiro, tem trabalhado para mudar essa embalagem. E, por outro lado, os catadores têm aprendido mais sobre a indústria de reciclagem, né? Então, tem sido também benéfico por esse aspecto. Bom, mas, é claro, existem vários desafios, né? Primeiro deles é que esses recursos que são repassados, né, dos produtores para as cooperativas, eles não estão referenciados nos custos reais dos serviços prestados pelos catadores, né? Na verdade, seria interessante que a gente tivesse, como há na Europa, um valor padrão a ser pago por tonelada de material reciclado desviado pelos catadores, considerando todos os custos que os catadores têm para fazer esse trabalho, mais uma remuneração, né? Como é comum aí nas relações comerciais. E uma outra questão seria interessante que os catadores pudessem ter liberdade de escolha no uso desses recursos, como seria um pagamento por serviço, a cooperativa poderia escolher o que fazer com essa receita, né? Hoje, esses recursos estão atrelados, como eu disse, a financiamento de assistência técnica e compra de equipamentos e investimentos em infraestrutura. Um segundo problema é que não há como ampliar esse sistema, né? A gente pode começar esse sistema sem a participação do poder público local, mas não há como ampliar, garantir 100% das embalagens dentro do esquema, se a gente não envolver o poder público local, porque eles são os responsáveis pela gestão de recursos, né? Então, a gente precisa depende do poder público para ampliar a coleta diferenciada de recursos e para garantir que os cidadãos vão fazer a separação na fonte. Terceira questão. Existem muitas embalagens que são coletadas e não são comercializadas, né? Então, os modelos de logística reversa precisam discutir isso, entendeu? O que fazer com essas embalagens? É claro que a gente sabe que o ideal é que essas embalagens não sejam nem colocadas no mercado, ou seja, como eu citei lá o caso da Danone, as empresas precisam substituir essas embalagens por algo mais ambientalmente amigável, né? Mas, na prática, no curto, médio prazo, essas embalagens existem. E há um custo de coleta, de separação, de disposição final dessas embalagens. Quem paga por isso, né? Então, isso também não foi colocado e discutido no acordo. E, por fim, fica muito claro para mim que, se não houver rígidos controles pelo poder público, né, como existe na Europa e em outros lugares, é difícil que o sistema amplie a sua eficiência. Então, é preciso que se saiba exatamente quais são as quantidades de embalagens colocadas no mercado, o que foi efetivamente coletado separadamente, o que foi efetivamente encaminhado para reciclagem, que essa é a parte hoje que a nossa logística reversa melhor faz, a gente sabe exatamente o que foi encaminhado para reciclagem, mas a gente não controla esses dois outros dados aqui, e é necessário que o governo também discuta esse valor pago está justo, né? E, principalmente, a logística reversa, ou a responsabilidade estendida do produtor, é uma política ambiental. Então, nós temos que pensar sempre em metas crescentes, porque o resíduo gerado é crescente, né?
E, para terminar, eu queria só deixar aqui uma pequena sugestão. A partir dessa pesquisa, eu publiquei um artigo na revista Detritos, que é uma revista europeia, em que eu tento fazer uma discussão do que poderia ser um modelo interessante de uma gestão de resíduos inclusiva e sustentável, considerando a REP, né? Então, o que eu penso é que nós deveríamos ter um sistema que fosse financiado tanto pelas taxas pagas pelos consumidores, porque os consumidores também podem ser considerados dentro do princípio do poluidor-pagador, que é o princípio que sustenta a política REP, né? E a indústria ajudaria a financiar com as taxas que pagaria, tanto parte da gestão de resíduos, quanto a parte do trabalho dos catadores de preparação desses materiais para o encaminhamento para reciclagem, né? Caberia ao governo, como eu já disse anteriormente, os controles, né? De preferência até com uma auditagem independente, como hoje já acontece na Alemanha. E eu acho também que seria interessante que os próprios catadores pudessem fortalecer uma estratégia que aqui no Brasil eles já fazem, que é de criar centrais de comercialização, juntar várias associações e cooperativas para comercializar os diferentes materiais de forma conjunta. Com isso, eles ganham escala e ganham mais força para ser um player mais forte na cadeia de valor da reciclagem. Então, essas são algumas insights, né, que eu sugeri a partir da pesquisa, que eu gostaria também de compartilhar com vocês. E termino por aqui. E espero ter colaborado com essa reflexão e estou à disposição aí de vocês para quaisquer dúvidas e para o debate que a gente vai ter posteriormente. Muito obrigada pela atenção de todos. Bueno, ya que la verdad que interesante la presentación, creo que nos ha dejado pensando a muchos. A verdade é que é muito interessante a sua apresentação. Vamos conseguindo a visibilização da quantidade e do nosso trabalho vindo dos trabalhadores. Agora, a apresentação é de um colega que eu estou muito orgulhosa, que tem a ver com o Roberto Capiano, que é o catador assim, que costumava recolher nos anos 80 em São Paulo e agora está sendo a Gruma, cooperativa de reciclagem unida pelo ambiente. E eu presidente do ANCAP, Associação Nacional de Recicladores. Também fundador e o líder do MNSR, o Movimento Social Nacional de Recicladores, com o intuito de organizar aos e às recicladores brasileiros com a luta com o reconhecimento como atores na cadeia de valor do serviço de reciclagem e gestão de resíduos. Um prazer. Tem a palavra. Obrigado, Jaqueline. Bom dia, boa tarde, né? Olá a todos e a todas. É um cumprimentar aí a Aliança Global de Catadores, queria cumprimentar aí todos os companheiros, companheiras, catadores e catadoras que estão aqui presentes, aos apoiadores, aos parceiros e aos patrocinadores aí que acreditam, né, nessa nossa luta de catador e catador de material reciclável. E um evento como esse, ele traz para nós aí a visibilidade mais, né, desse público tão importante para o mundo, no ponto de vista da coleta das embalagens, e muitas das vezes não tão reconhecido ou não tão, né, visto como deveria ser na sua forma, no seu trabalho, na sua estruturação de trabalho. Então aqui, como disse, eu sou Roberto, sou um catador de material reciclável, né? Hoje eu estou numa tarefa aí específica
atuando na ANCAT, que é uma Associação Nacional de Catadores, que ela é um braço, né, técnico, um braço de apoio ao Movimento Nacional dos Catadores, como também bem disse a Jaqueline na minha apresentação. Eu também sou um dos fundadores do Movimento Nacional dos Catadores e estamos aí nessa luta muito grande aí, que é essa luta nossa por dignidade e reconhecimento do nosso trabalho. Vamos lá. Pode passar, por favor? Só para nós chegarmos aí um pouco nessa nossa trajetória, eu gostaria um pouco de falar um pouco de tudo, né? De recapitular aí um pouco todo esse nosso trabalho, né? Para chegar onde nós estamos hoje. Então, nós tivemos aí em 1999, né, um primeiro encontro de catadores de papel. Na época ainda nós chamávamos de catadores de papel. Em 2000, nós tivemos aí um Congresso Nacional de Catadores, né, um grande congresso aí com mais representações do Brasil inteiro de catadores para fazer uma discussão sobre o papel e a história do nosso trabalho como catadores de material reciclável. Em 2010, né, tivemos aí uma grande luta no Brasil, né, nesse período de 2000 a 2010, tínhamos muitos lixões a céu aberto e muitos catadores e catadoras que viviam e moravam nos lixões a céu aberto. Então, a gente fizemos uma grande discussão, um grande trabalho, né, na verdade, aí, no trabalho pela luta, né, do fim dos lixões, pelo fim do trabalho também infantil, criança, né, sem criança no lixo, e pelo reconhecimento da nossa categoria de catador de material reciclável, né, porque a nossa categoria era muito discriminada nesse período. Entre 2021 e em 2015, né, tivemos aí um grande avanço, né, que foi a luta contra a incineração, né, e estamos nessa luta contra a incineração, e a implantação do Programa, né, Nacional de Reciclagem Popular, que o programa que era o PRONAREP, que o Programa Nacional de Reciclagem Popular foi um programa nacional dos catadores e catadoras de formação, treinamento, organização dos catadores em todo o Brasil. Foi a partir daí que nós começamos a fazer as conexões dos catadores a nível de Brasil, a partir de comitês, a partir das suas regionalizações dos seus trabalhos, a partir de catadores de diversas modalidades, né? Até, na verdade, uma estrutura mais orgânica e mais forte do Movimento Nacional dos Catadores, que até hoje, inclusive, o movimento mantém esse programa dentro de suas formações, dentro de seus treinamentos. E em 2020 e 2021, a luta pelo reconhecimento da essencialidade, né? Então, nós tivemos muito, nesse período agora de 2020, 2021, a nossa luta era muito no ponto de vista da essencialidade do reconhecimento do nosso trabalho pela prestação de serviço nos municípios, na logística reversa e na cadeia da reciclagem. Então, a nossa inserção como atores importantes, até por conta, desculpa, até por conta que nesse período da pandemia, a indústria da reciclagem ela ficou escassa com pequenas quantidades de materiais recicláveis que chegavam até ela, até por conta que nós catadores, a base, né, de baixo que nós catadores, não estávamos coletando. Então, isso demonstrou a importância e a força do trabalho dos catadores e catadoras, e com esse resultado, nós vimos a importância aí de termos um reconhecimento ou então uma integração maior na cadeia da reciclagem. Podemos passar? Então, aí dentro dos nossos avanços de trabalho, então nós tivemos aí o reconhecimento pelo trabalho nosso, catador de material reciclável. Hoje no Brasil, o catador de material reciclável ele é reconhecido pelo Ministério do Trabalho e é uma profissão como qualquer outra profissão, reconhecida oficialmente. Tivemos a criação de comitê interministerial, em que os ministérios se reuniam, os ministérios do governo federal, até 2008, até 2010, se eu não me engano,
a gente teve esse comitê interministerial. Infelizmente, hoje, esse comitê interministerial ele não existe mais. Era um comitê muito importante em que os ministérios e o presidente da República reunia para tratar os assuntos importantes e assuntos de avanço de políticas públicas para os catadores de material reciclável em todo o Brasil. Tivemos um decreto da implementação do coleta seletiva solidária, isso foi importantíssimo e ainda se mantém, que é um decreto que obriga os setores públicos federais a repassarem os materiais recicláveis aos catadores de material reciclável, e a Lei de Saneamento Ambiental, que foi em 2007, que foi uma lei que hoje ela garante que os catadores de material reciclável possam ser contratados pelas prefeituras, sem passar por um processo de licitação, por uma dispensa de licitação, os catadores possam ser contratados pelos municípios. Podemos passar? Em 2010, nós tivemos aí, então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política importantíssima para nós catadores e catadoras, uma das poucas políticas no Brasil que ela menciona os catadores e catadoras como atores principais no processo da gestão de resíduos sólidos. E nesse período, também nessa política nacional, na verdade, nessa política também temos a questão da responsabilidade compartilhada, né, que é um ponto importante no qual, na verdade, a gente discute com a sociedade, com os governos, enfim, com todos responsáveis pelo elo da cadeia da reciclagem. Tivemos um decreto, né, que é um decreto esse decreto da construção do SISC, do Procatador, que eu acabei de falando para vocês, e também tivemos a considerar cooperativas como prestadores de serviço no manejo de resíduos, né? Aquilo que eu disse para vocês, que esse decreto é 7.217, decreto nacional, que considera aí as cooperativas aí como atores importantes no manuseio dos resíduos. Podemos passar? Nesse processo todo, né, nós começamos, então, estava muito na organização do trabalho nosso de catadores e catadoras, e nós tivemos o privilégio, pela primeira vez historicamente, em sermos chamados a conduzir a coleta dos recicláveis nos estádios na Copa do Mundo, no Brasil. Então, nós, em 2014, foi a primeira vez que oficialmente fomos chamados e entramos, na verdade, numa negociação oficial com a iniciativa privada para recolher as suas embalagens e dar destino final correto. Então, em 2014, a gente tivemos esse trabalho em todas as cidades sedes da Copa do Mundo, no Brasil, onde várias cooperativas, isso é coordenado pela ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores, todo o Brasil, por um processo de coleta, separação e destinação final dos resíduos na Copa do Mundo. Isso foi um marco muito importante para nós catadores e catadoras no Brasil. Podemos passar? Em 2015, tivemos aí, então, a participação nossa na discussão e na assinatura do acordo setorial, né, de embalagem. Como a Jaqueline mesmo disse, esse acordo setorial de embalagem é o que deu o tom, na verdade, para que os investimentos da iniciativa privada relacionados relacionados aí às embalagens que eles são corresponsáveis, pudessem ir para apoio ao trabalho dos catadores. Então, nós somos anuentes, a ANCAT, a Associação Nacional de Catadores, ela foi uma anuente nesse acordo setorial, aonde garantiu, aonde participou, aonde inclusive fiscalizou que esses investimentos fossem para fortalecer programas no Brasil. A ANCAT tem um programa chamado Reciclar pelo Brasil, que é um programa que a gente vai falar mais à frente, que o Ed
que é o nosso gerente de projeto, ele o diretor executivo do programa, ele vai, na verdade, falar melhor do Reciclar pelo Brasil. É um programa da ANCAT que opera, um dos programas da ANCAT no Brasil que opera a logística reversa. No Brasil existem diversos outros programas, não só o da ANCAT, mas existem hoje no Brasil outros programas também que operam programas de logística reversa, mas todos eles ligados e voltados ao fortalecimento à base dos catadores. Podemos passar? E a ANCAT, com esse desafio, né, com o Reciclar pelo Brasil, ela teve que fazer toda uma reestruturação, né, com esse desafio de conversar e dialogar com a iniciativa privada e com outros atores gigantes. A gente chama aqui no Brasil esses atores gigantes, né? Os grandes, na verdade, que fabricadores de embalagens, né? Que marcas gigantes que estão no mercado. E a ANCAT hoje ela tem uma relação, né? Um contrato de prestação de serviço que apoia os catadores para essas atividades. Então, nós tivemos que fazer toda uma reestruturação, porque não bastaria somente ser chamados de catadores ou sermos uma organização de catadores. Nós precisaríamos ter uma organização que pudesse atender às competências, as conformidades do nosso parceiro. Então, a partir daí, a ANCAT ela construiu teve toda uma reorganização estrutural, onde ela tem uma consultorias estratégicas no seu apoio. Ela tem uma gerência financeira, ela tem uma gerência de comunicação, ela tem uma gerência de administrativa, ela tem uma gerência de projetos, ela tem uma auditoria, trabalha com auditorias externas, ela tem uma consultoria jurídica, onde essa consultoria jurídica ela acompanha o compliance da instituição, ela tem uma área de análise jurídica para analisar todos os contratos e ver se todos os contratos estão em conformidade àquilo que está sendo executado. E nós temos uma gerência de projetos, onde essa gerência de projetos ela gerencia diversos projetos, entre eles o Reciclar pelo Brasil, que é um projeto direcionado diretamente à logística reversa. E dentro desse, no Reciclar pelo Brasil, nós temos aí um monitoramento tecnológico, temos dois monitoramentos, duas ferramentas de monitoramento de todas as embalagens que passam pela mão dos catadores, uma chama Merlin e outra Reciclo Eco. Nós temos aí um processo de investimento, então uma área que só trata dos investimentos de Reciclar pelo Brasil. Nós temos um secretário executivo que faz uma relação diretamente com todas essas indústrias, que é o Ed, que vai estar apresentando mais tecnicamente o programa Reciclar pelo Brasil. Temos temos atividades, temos produção, temos equipe de trabalho de campo. E a ANCAT no Brasil, com o Reciclar pelo Brasil, né, por sermos uma instituição de catadores e administrada e orquestrada pelos catadores de material reciclável, ela tem no Brasil inteiro catadores mobilizadores. É o único programa de logística reversa que tem no Brasil catadores que trabalham em tarefas de campo no ponto de vista de área, tanto do ponto de vista de apoio técnico como de apoio estrutural aos catadores. Uma questão que nós, mesmo tendo toda esse colchão técnico que nós temos, a ANCAT, ela nunca deixará de manter a sua essencialidade. A nossa essencialidade catador é profissional e catador sempre fala para catador. Então, em todas as nossas organizações, nós temos uma equipe técnica de ponta, mas também temos catadores para poder dialogar e poder ajudar os catadores lá nas suas organizações. Podemos passar? Então, os nossos métodos objetivos, né? A ANCAT, então, ela trabalha no ponto de vista da regularização jurídica e contábil, gestão administrativa financeira, gestão operacional e produção, gestão de pessoas, relacionamento externo, parcerias, infraestruturas e equipamentos.
como objetivo, ela tem de incentivar a profissionalização dos catadores, que cada vez mais os catadores sejam profissionais e autônomos no processo do seu trabalho, para que expandir os seus elos de trabalho. Isso a ponto, na verdade, inclusive, deles prestarem serviço, como a Jaqueline colocou, de logística reversa, não só serem atendidos, mas serem prestadores de serviço no processo, estimular o processo associativismo e cooperativismo, fortalecer a autogestão dos catadores, melhorar o processo de infraestrutura, porque sem a melhoria da infraestrutura não adianta aumentar a qualidade, aumentar o volume de material, precisa melhorar o processo da infraestrutura, ampliar a reciclagem e a coleta e o volume de embalagens coletadas por essas organizações, ampliar, reciclar e contribuir, na verdade, sempre trabalhando no elo, né? Não podemos esquecer do fortalecimento também da conscientização e da educação ambiental. Podemos passar? E aí vem os nossos resultados. Hoje a ANCAT ela trabalha com mais de 443 organizações em seus diversos projetos, além do projeto, do projeto do Reciclar pelo Brasil, nós temos outras ações, né, inclusive ações de solidariedade que trabalhou no momento da pandemia fortemente para apoiar os catadores que ficaram sem renda. Então a ANCAT teve um trabalho fundamental no Brasil inteiro no período da pandemia. Estamos em 229 cidades, 23 estados, 5 regiões do país, mais de 17 mil catadores envolvidos, catadores e catadoras, principalmente as catadoras, que são a maioria no Brasil, catadores e catadoras envolvidos no processo, e com resultado real, na verdade, passado pelos seus processos, rastreabilizado. Então, nós temos um processo de rastreabilização da onde saiu cada material, da mão de cada catador que saiu e tudo mais, hoje de mais de 465 mil toneladas de material recuperados aí nesse período de 2015 a 2020. Podemos passar? E é isso, eu estou à disposição aí, muito obrigado. A ANCAT, Associação Nacional de Catadores, aí cumprimenta a todos e está à disposição. E contamos, na verdade, com o apoio aí da Aliança Global de Catadores para cada vez mais nós fortalecemos a nossa categoria de catadores e catadoras. Muito obrigado. Bueno, en principio, la verdad que muchas gracias. La verdad, cuánto por Muito aprender. obrigado, tantas coisas para aprender, tanto trabalho pelos catadores e catadoras do Brasil. Podemos ver, e agora tem a palavra o Edi Maicon Merendino, mestrado em Engenharia Química, com indústrias químicas, trabalhou como diretor da Tetra Pak, uma empresa de pacotes da indústria sueca, que trabalha no desenvolvimento e implementação da tecnologia para reciclagem de longa duração na Brasil, América Latina e África, coordena ações com a política brasileira de resíduos sólidos desenvolvida por esta empresa. Atualmente, é o secretário executivo da plataforma Reciclar pelo Brasil, um dos projetos da REP, dos produtores de embalagens no Brasil. Tem a palavra. Obrigado, Jaque. Olá a todos e a todas. Obrigado pela audiência aqui. Vamos continuar um pouquinho nessa conversa, nesse ponto aqui, agregando aí em tudo que a Jaqueline já comentou, que o Roberto comentou e que agora a gente complementa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da plataforma Reciclar pelo Brasil. Antes, né, dando um contexto, né, sobre a política nacional e sobre o acordo setorial, né, eu acho que a grande diferença, né, do modelo de responsabilidade estendida europeu, que já vem aí de algumas décadas, para o modelo que foi construído aqui no Brasil, é a diferença de nomenclatura, né? Aqui no Brasil a gente não tem efetivamente um programa de responsabilidade estendida do produtor. Nós temos um programa de responsabilidade compartilhada, né? E esse termo foi exaustivamente
falado e exercitado na política nacional brasileira e no acordo setorial, e hoje a gente pode mostrar o que é esse resultado desse programa de responsabilidade compartilhada. Compartilhada por quê? Né? Porque, como a Jaque comentou, né, como a Jaqueline comentou, a gente tem no Brasil, historicamente, o trabalho dos catadores nesse elo da logística reversa, nesse elo da reciclagem é muito importante, e que precisa ser estruturado, precisa ser fortalecido, porque ele é necessário e ele faz parte do processo de reciclagem aqui no Brasil e, em maneira nenhuma, poderia ter sido esquecido numa política nacional que envolvesse a reciclagem. Então, o setor privado investindo nesse setor, investindo nas cooperativas, investindo nos catadores, fortalece e dá braço para que esses catadores possam fazer isso. Acreditando nesse modelo que o SEMPRE, né, liderou aí a coalizão de embalagens para justamente fazer esse acordo setorial e dar voz a essa responsabilidade compartilhada, que não é só do setor privado, mas é também do setor público, em investir em coleta seletiva, em investir em programas de educação ambiental, em investir na contratação das cooperativas para a prestação de serviço de coleta seletiva nas cidades. Então, a união da estruturação feita pelo setor privado com o apoio do setor público é o que deveria mover os ponteiros das metas e das taxas de reciclagem. Contudo, hoje, a cobrança sobre o acordo setorial acaba recaindo muito mais no setor privado e nem tanto nos outros setores que também fazem parte da política nacional. Ainda assim, a gente consegue mostrar resultados, ainda assim, a gente consegue estruturar programas nesse ponto. E o Reciclar pelo Brasil ele vem como sendo um bom exemplo nessa linha. Empresas, né, que tinham seus programas individuais, né, como era a Coca-Cola, como era a Ambev em 2017, decidem que não mais querem ter os seus projetos individuais de apoio a iniciativas de coleta seletiva e reciclagem, mas querem ter um projeto único para ganhar escala, para ganhar visibilidade e para ganhar tração em todo o país. Para isso, eles ajudam a estruturar o melhor interlocutor possível que é a ANCAT, que é uma associação técnica de apoio aos catadores. Então, isso faz parte do investimento estruturante que o grupo fala. Então, capacitando a ANCAT, organizando e articulando isso, a gente tem o nascimento do Reciclar pelo Brasil. Então, Coca-Cola e Ambev, lá em 2017, formam essa aliança, chamam a ANCAT para, mais do que ser o executor desse projeto, mas ser o partícipe. Então, os participantes da plataforma Reciclar pelo Brasil naquele momento, a Coca-Cola, a ANCAT e a Ambev. O projeto dá certo, o projeto se mostra viável e começa a se espalhar e ganhar novos adeptos, né? Numa segunda fase, a gente já tem aí a adesão de uma outra grande empresa, que é a Nestlé. Por quê? Porque ela acredita também que o investimento na base, o investimento nas cooperativas, o investimento estruturante, o investimento na organização técnica dos catadores é benéfico no longo prazo. E é isso que a gente está vendo, é isso que a gente está conseguindo mostrar. Como a parcela de responsabilidade compartilhada do setor privado pode transformar as ações e pode transformar a atuação dos catadores, sejam eles nas cooperativas, sejam eles como protagonistas das ações estruturantes, como é o caso da ANCAT. Então, buscando a eficiência na aplicação de recursos, buscando uma abrangência nacional e uma governança de uma maneira eficiente, que a gente construir a plataforma Reciclar pelo Brasil. Se lá em 2017 começou com Coca-Cola e Ambev, hoje nós temos aqui 19 participantes, né, entre os que já começavam, Coca-Cola, Ambev, ANCAT, mas também
Nestlé, DPA, Vigor, Dr. Oetker, BRF, Tetra Pak, Ajinomoto, PepsiCo, Arcor, JDE, Cargill, Danone, Braskem, AB Brasil, Camil e do Coco, um pool de empresas grandes empresas que acreditam nessa capacidade dos catadores de serem os atores principais da coleta e reciclagem dos materiais e de serem os atores para execução e para serem os principais interlocutores do que o investimento necessário e correto que as empresas fazem na sua responsabilidade pós-consumo possam refletir em equipamentos, possam refletir em aumento de produção, possa refletir em segurança, possa refletir numa assistência no momento de crise sanitária como a que a gente tem vivido nesses anos. Então, isso mostra como esse modelo de responsabilidade compartilhada, ele funciona, ele é poderoso e ele pode, sim, ser replicado em outros locais. Basta que se tenha aí a coordenação de todos esses fatores e de todos esses pontos. Se há necessidade de maiores investimentos, se há necessidade de melhores estruturações, é preciso que todos entreguem a sua parcela de responsabilidade dentro da responsabilidade compartilhada para que isso aconteça. E, pelo menos, o setor privado, representado nessas empresas que hoje apoiam a plataforma Reciclar pelo Brasil, tem demonstrado dentro da sua parcela de responsabilidade, né? Hoje, estamos na 5ª fase de atuação. Na fase anterior, chegamos aí a 23 estados. Para essa fase atual, a gente vai chegar nosso objetivo é chegar aos 27 estados do Brasil. Então, a gente viu aqui algumas perguntas no chat, né, dizendo que os projetos não chegam até o interior, então mostra que pelo menos nós estamos tentando fazer com que isso chegue. É mais difícil, sim, é mais custoso, sim, mas a gente está, sim, no interior, a gente vai para além das capitais, né, tanto que no ano passado a gente chegou aí a 132 cidades, né, do país, apoiando aí mais de 220 cooperativas de catadores, que significaram aí mais de 4.500 catadores sendo apoiados nessas organizações. Então, mostra que a atuação conjunta, a estruturação de um ator para a sua organização e a responsabilidade de cada empresa financiadora, mas mais do que financiadora, partícipe nas decisões, né? A plataforma ela não é só da Ancati, ela não é só da Coca-Cola, ela não é só da Ambev, ela é desse grupo. E esse grupo toma as decisões, esse grupo decide por onde caminhar e a execução fica a responsabilidade da Ancati de executar isso da melhor maneira possível, prestar contas e mostrar que tem competência e tem legitimidade para tratar desses assuntos e entregar os resultados que a lei nos pede. Então, tudo isso são ações muito, muito bacanas e muito interessantes que, ao longo desses 4 anos que estamos trabalhando, a gente vem colhendo. O trabalho da Ancati junto às cooperativas é um trabalho, primeiro, de um diagnóstico de cada cooperativa que vai fazer parte desse programa. São avaliadas as questões principais dessas cooperativas, então, a regularização jurídica, a gestão administrativa, a gestão operacional, a vitalidade associativa, a gestão de pessoas, o relacionamento e parcerias, infraestrutura e equipamentos, para, junto com essa cooperativa, traçar um plano de ação e esse plano de ação ser executado para a gente poder demonstrar a evolução dessa cooperativa nesses 7 eixos, demonstrar o aumento de renda, demonstrar o aumento de material coletado por essas cooperativas, né? Aqui a gente tem um reflexo, né, do que seriam esses desenvolvimentos ao longo de cada fase, né? Então, a cada fase estamos buscando aí realmente que a cooperativa melhore em algum desses 7 eixos, ou em vários desses 7 eixos, para que justamente a gente possa
fortalecer esses setores, fortalecer esses atores, para que eles tenham cada vez mais voz, que eles tenham cada vez mais condições de negociar um contrato para operar a coleta seletiva junto às prefeituras, né? A gente tem um número bastante grande de cooperativas que fazem parte da plataforma que tem essa condição, né? Como a Jaque comentou, né? A Jaqueline comentou, né? De realmente ser melhor remunerado por esse serviço, e tudo isso pode e está acontecendo também porque há o suporte ao investimento estruturante nessas cooperativas por parte de um programa como o Reciclar pelo Brasil, como de outros programas estruturantes que estão debaixo do acordo setorial, debaixo desse viés da responsabilidade compartilhada que a gente vem exercitando aqui no Brasil. Então, né, para vocês terem uma ideia, um exemplo no ano passado, né, que o Roberto bem comentou, normalmente os investimentos na plataforma eles são muito focados em infraestrutura, né, então, reformas de galpão, piso para essas cooperativas, telhado para aquelas que às vezes nem isso tinham, refeitórios, banheiros, investimento em veículos para coleta, equipamentos. Então, basicamente, os investimentos normais eram feitos, né, nesse ponto. Mas no ano passado tivemos o começo da pandemia da Covid-19. E aí uma ação necessária, principalmente naquele início aqui no Brasil, né, entre março, abril e maio do ano passado, a gente viu muitas cooperativas fechadas, a gente viu cooperados com um preço de material reciclável caindo aos mínimos históricos, e naquele momento a sensibilidade das empresas e da ANCAT em estar junto numa mesma plataforma e poder discutir as ações, a gente conseguiu redirecionar 66% do investimento dessa plataforma para transformar isso em renda para o cooperado naquele momento mais crítico, e que pôde ajudar essas cooperativas a passar por esses meses mais difíceis, ao invés da gente fazer um investimento estruturante, porque naquele momento específico isso era o mais importante. E a gente só pôde ter isso porque a gente tinha o olho e o olhar sensível da ANCAT para detectar esse momento junto às cooperativas que a gente atende, junto aos técnicos, né? Para a ANCAT poder executar isso, ela tem um corpo de técnicos fantástico que está perto dessas cooperativas, que está ao lado dessas cooperativas, que trouxe essas informações, e um grupo de empresas que entende e que valoriza essas ações para decidir mudar a forma de atuar da plataforma para atender esse momento. E no ano passado, a gente fez isso. Felizmente, essas cooperativas se mantiveram, continuaram operando, e os nossos investimentos hoje, nesse ano, são para que ela retome essa produção, para que ela faça isso com segurança e que ela possa ampliar os seus volumes, seus rendimentos e estruturar cada vez mais. Então, mostra como essa integração entre os catadores, a classe dos catadores com o setor privado, tem uma sinergia muito forte e, quando bem organizada, funciona e funciona muito bem, mantendo toda a característica, toda a ideologia e toda a essência do que é o movimento dos catadores, mas dando a resposta que o setor privado precisa para responder às demandas legais e às demandas da responsabilidade compartilhada aqui no Brasil. Então, o exemplo da plataforma Reciclar pelo Brasil nesse aspecto, ele é único, porque apesar de existirem outros projetos, né, estruturantes, eles não são executados e não tem os catadores no board de decisão desses projetos. E é essa experiência que o Reciclar traz, é esse valor que a plataforma Reciclar pelo Brasil traz para todos aqueles que participam, todos aqueles que podem ter acesso a isso. Então, é um valor muito grande, é um valor construído pelos catadores, é um valor construído pelas empresas que acreditam, patrocinam e participam da plataforma para realmente a gente ter esses resultados e poder ter essas ações. Com isso, a gente consegue atuar e atender esses cooperados, sejam com os veículos, sejam com a reforma dos equipamentos, seja com a estruturação do seu local físico, e com isso a gente consegue entregar resultados que beiram aí as 400 mil toneladas
dentro do projeto Reciclar pelo Brasil, que retornaram para esses grupos de catadores aí na forma de venda de algo mais de 200 milhões de reais ao longo desses 4 anos, né? A gente, a cada fase, temos chegado aí, né, o ano passado, com toda a pandemia, com todo esse plano, a gente superou aí as 100 mil toneladas de material reciclado. Nossa expectativa para a fase em 2021 é também superar essas 100 mil toneladas. E quanto maior é esse volume, quanto mais a gente consegue agregar de investimento por parte das empresas, mais gente a gente consegue trazer para dentro dessa plataforma, mais cooperados, mais catadores a gente consegue apoiar, né? Então, mais vidas, de uma certa maneira, a gente consegue impactar. Então, isso mostra, né, que realmente a gente tem todo esse acompanhamento da renda e do momento que os catadores têm vivido. Como eu falei, né, o ano passado a gente teve uma queda muito significativa, principalmente no início do ano. Felizmente, isso tem mudado, tem recuperado e os resultados realmente têm sido bons. Então, vamos agora, acho que, ter uma sessão aí de perguntas, onde a gente pode esclarecer mais algum ponto, mas como mensagem, realmente, o setor privado ele é chamado para o compliance, mas dentro do que é a responsabilidade compartilhada, né? Os vários atores desse setor têm a sua parcela de responsabilidade e o setor privado não se furta dessa responsabilidade, mas ele quer fazer isso pensando em longo prazo, sem que todo o histórico de trabalho dos catadores seja esquecido ou seja simplesmente substituído por operadores privados e que executam os programas de EPR, como no caso da Europa. A gente quer fazer isso com os catadores, mas com uma visão de longo prazo, com uma visão realmente integrativa, né, de uma maneira coletiva, para que realmente a gente possa apresentar essas mudanças de cenário que a gente vem fazendo. Então, aqui eu encerro a minha apresentação e acho que vamos abrir aí, acho que para as perguntas e para as discussões em cima das 3 apresentações. Meu muito obrigado. Bueno, la verdad que espero que... Ok. Ah, pois é, na verdade, eu espero que vocês estejam aproveitando todo esse conteúdo, a tecnologia. É bom esperar que as perguntas cheguem traduzidas. E gostaríamos também, eu já ia mencionar, de dizer que o webinar tem a ver com alguns mais do que outros, né? E vai ser o primeiro de muitos. Porque saber o que realmente precisávamos de parte dos coletores, coletoras, não somente nas regiões do mundo. No próximo webinar também teremos a experiência e o estudo da Argentina, de Estados Unidos, né? Isso é importantíssimo. Eu gostaria de deixar-lhes o convite, eu realmente espero que muitos de nós tenhamos que pensar e refletir para poder realmente conseguir alguma coisa concreta, literalmente, para levar em frente, como o Roberto dizia, há um tempinho, levar em frente o respeito ao trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras que impulsam o sistema de reciclagem há muitos anos no mundo. Então, parece que tem muitas perguntas, temos sorte, isso é muito bom, porque existem preocupações, existem dúvidas. Então, em princípio, para a Jaqueline, dizem, querida Jaqueline, o modelo brasileiro não aborda a questão das coisas que não são boas para reciclagem, quer dizer, no sistema europeu, é mais difícil reciclar para as taxas mais altas, o que cria um mecanismo de um mercado para estimular a redução e a melhora do rendimento das embalagens. Como acredita que o Brasil vai poder avançar nesse tipo de estímulo ao desempenho ambiental das embalagens?
Bem, obrigada pela pergunta. Que te mandei a pergunta também pelo chat, caso você queira poder ler e lembrar dela, tá? Que é um pouquinho grande. Ok, obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que, de fato, é uma questão fundamental que se coloca aqui nessa questão. Eu citei rapidamente, né, na minha apresentação, sobre o caso de várias embalagens hoje que chegam nos galpões e para os quais não tem mercado, né? E que, de fato, eu tenho convicção de que a REP ela tem que ajudar a resolver esse problema, né? Seja, num primeiro momento, responsabilizando os produtores que precisam pagar os custos dessas embalagens estarem no mercado como resíduos, né? E aí, como eu disse na minha apresentação, há um custo que não é só dos catadores, os catadores têm um trabalho que é feito de coleta e de triagem desse material, e depois esse material não retorna como receita, né? Porque ele não consegue ser vendido, mas há um custo também de aterramento desses materiais, com um custo ambiental alto, né? Então, isso precisa ser colocado na mesa para discussão. Mas eu acho que essa é uma questão gradativa, né? Se a gente for olhar de perto, mesmo na Europa, onde, como eu disse, tem aí mais de 30 anos de REP estabelecida como política pública, ainda existem questões dentro da política que não garantem totalmente o viés ambiental da REP, né? Essa é uma discussão que precisa ser feita globalmente, né? Eu costumo dizer que é mais ou menos uma luta aí de um cabo de força, né? Os governos e os cidadãos e os ambientalistas, de uma maneira, discutindo como que a gente preserva o meio ambiente, como eu disse no início, o lixo é um grande problema para isso, e, de fato, as grandes corporações, os produtores, querendo sempre reduzir os seus custos de produção, né? Isso a gente vê em todas as questões, não é só nas embalagens, né? Eu acho que, para o caso do Brasil, a gente precisa inicialmente colocar isso na mesa. Infelizmente, hoje, a gente não vê o nosso Ministério do Meio Ambiente querer, de fato, discutir questões ambientais, né? Há muito aí para avançar, mas, de fato, eu acho que é um ponto que precisa entrar na discussão REP, tá? Bom, não vou me alongar mais, mas eu acho que a gente precisa não pensar as políticas como antagônicas. Eu acho, como bem o Ed disse, nós estamos iniciando um processo que, do meu ponto de vista, é mais positivo do que negativo. Agora, existem várias outras coisas que nós precisamos ainda avançar, e essa é uma delas, com certeza. Complementando só, se permite, Jaqueline, a política nacional contempla essa questão, e o acordo setorial também tem questões relacionadas aí às embalagens e à cadeia recicladora das embalagens. Eu acho que é um processo de construção, né? Por exemplo, a gente tem dentro do acordo setorial esse olhar muito forte para a recuperação, mas ele tem esse outro lado também, só que hoje não é empurrado tanto quanto a coleta, né? Então, por outro lado, a setor de coleta, a gente ainda tem muito que coletar, né? Então, é um setor que ainda tem muito que crescer, por falta de políticas públicas voltadas para a coleta seletiva, por falta de um apoio maior, né? Aqui, por exemplo, a gente está falando do reciclagem de 19 empresas, grandes empresas, sim, grandes empresas, mas a responsabilidade sobre o material é de todas as empresas que colocam ponto. Então, ainda existe muita gente para vir para
para participar e para poder ajudar a investir para que isso realmente aconteça. E aí, como eu falei, é a responsabilidade compartilhada. Então, toda a responsabilidade, ela existe e ela tem que ser cobrada na mesma medida, na medida da parte de cada um. Então, acho que os mecanismos nós temos, eu acho que falta a execução melhor desses mecanismos para que a gente possa chegar nesse ponto. E alguns dilemas a gente vai enfrentar, né? Porque é o dilema entre ter uma embalagem que conserve, de repente, mais um alimento e permita que ele chegue, né, até um local, versus a reciclabilidade e o mercado reciclador desse ponto. Então, que é a questão que a Europa enfrenta, que é um dilema da embalagem em si. Então, felizmente, muitas empresas estão atentas a isso, né? Então, dentro da plataforma aqui, a gente pode citar aí algumas iniciativas para tirar embalagens multimaterial, buscar alternativas de reciclagem química para embalagens plásticas. Então, são alguns exemplos de algumas iniciativas que a gente estamos tentando trazer para dentro da plataforma para justamente caminhar nessa linha, porque também é um ponto que a gente vê como necessário para o futuro, né? Bueno, bien, se arma el debate, eso está muy bueno. Acá voy Bom, a está leer. começando o debate, isso é muito bom. Eu vou ler duas perguntas para o Roberto. A primeira vem de Copopcat, Quati, pode ser? Eu espero ter dito bem. Pergunta para o Roberto. Como conseguir o apoio do governo municipal, dada a falta de apoio dos municípios e das empresas locais? E a próxima? Desde ANCAT. Dado que muitos recicladores brasileiros são informais e não aparecem nas estatísticas, como que a ANCAT trabalha no tema dos recicladores autônomos ou independentes para ajudar na formalização? Existe um nicho de ação nesse sentido? Bacana. Agradeço aí pela pergunta aí, tá bom? Roberto, te mandei elas no chat também, tá? Caso facilite para você lembrar. Ok, obrigado. Vamos para a primeira aí, né? A questão quem me perguntou a primeira, da onde que é? Me desculpa, eu não consegui. A pessoa que me perguntou qual é a região? Quati, do Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro? Boa. Obrigado, Ed. Bom, vamos lá. Então, primeiro, na verdade, se mobilizar, né? E buscar políticas públicas aí junto ao município, né? Existem várias ações, inclusive no próprio Rio de Janeiro, né? De diversas ações de catadores que acontecem no Rio de Janeiro, que precisam, né? Dar fortalecimento para bater lá na porta da prefeitura e buscar, primeiro, garantir se tem política pública. Se não tem política pública, construir política pública, né? Levando em consideração a Política Nacional de Resíduos, que ela garante, a Política Nacional de Resíduos do Brasil garante, né, a participação dos catadores na gestão de resíduos. Então, eu acho que perpassa muito por dois processos, na minha opinião, né? Pelo processo de mobilização nossa de catadores, e aí nós, com os movimentos que a gente possa participar, o Movimento Nacional dos Catadores, ou outro movimento que possa existir no Estado, que possa mobilizar para fazer um enfrentamento, né? A outra ação, na verdade, buscar se tem políticas públicas, se não tem, como funciona, se tem política de pagamento de serviço, se não tem. Sei que tem muita coisa. E buscar também, né, nossos parceiros, promotores públicos, né? Tem muitos promotores públicos aí trabalhando em prol aos catadores, buscar os defensores públicos, né? Tem muitos defensores públicos aí trabalhando com apoio aos catadores junto aos municípios. Então, essas são as nossas ferramentas aí de intervenção junto ao poder público. Aí ela vem perguntando também, tendo em vista a ausência do apoio por parte do município e das empresas locais. Eu acho que aí tem os programas, né? Tem os programas que possam apoiar.
É por isso que eu disse na minha fala que é importante a gente entender que a gente não pode só sermos catadores, né? Catadores já é uma profissão, né? Nós precisamos se organizar como catadores, senão a gente nunca vai conseguir nada, senão sempre a gente vai ficar batendo, como se estivesse dando murro em ponto de faca, porque a hora que a gente vai buscar os nossos direitos, nós não temos um documento, não temos uma organização, não estamos organizados. Então, nós precisamos se organizar, precisamos colocar nós somos catadores de material reciclável, somos profissionais, e para ser profissionais, o que precisa? Preciso ter o estatuto, preciso ter os documentos, eu preciso ter meu espaço de trabalho, eu preciso ter as coisas para a gente poder avançar, senão a gente não consegue avançar. E aí sim, buscar, né, com a iniciativa privada, com outros atores, dizendo, olha, eu estou organizado, e agora eu quero fazer parte, né? Eu preciso fazer parte. Por exemplo, hoje a ANCAT, com seu programa, com esse programa que nós temos aí, o Reciclar pelo Brasil, todas as cooperativas precisam emitir nota fiscal, né? As notas fiscais são premissas do programa, né? Elas são, né? Se não tiver nota fiscal, elas não conseguem entrar para o programa porque elas precisam emitir nota fiscal. Se elas não conseguem, a ANCAT vai apoiar elas tirarem nota fiscal, mas elas precisam, pelo menos, dizer, eu tenho disponibilidade em me regularizar para tirar a nota fiscal, senão a gente não consegue avançar na parceria e no apoio. Com relação aos catadores avulsos, né? A ANCAT ela vem trabalhando com um programa de capital de giro, né, para aproximar as organizações de catadores aos catadores avulsos, né? Esse é um ponto que a gente está trabalhando com vários cases no Brasil, porque a modalidade, o formato do trabalho dos catadores avulsos é um pouco diferente dos cooperados, né? Até porque eles têm uma naturalidade diferente, uma forma de atuar diferente. Eu já fui catador avulso e eu sei como que é. Então, a gente está trabalhando numa modalidade que as cooperativas elas possam agregar os catadores avulsos num processo, na verdade, de comercialização conjunta, pagando esses catadores de forma mais rápida. Numa cooperativa, o catador demora de 15 a 30 dias para receber. A nossa modalidade, como trabalhando com catadores avulso, é pagar de forma imediata e remunerá-los de forma imediata, e ele participar de todo o benefício da cooperativa, né? Então, das discussões, das reuniões, de todo o processo, inclusive se a cooperativa tiver o resultado ou prejuízo, ele também participa junto, porque ele vai ser associado da cooperativa. Então, a ideia é trazer ele como associado. Por um outro lado, eu acho que tem uma luta para a gente travar, né? Porque isso é muito o papel da Única. Nós temos no Brasil também a Unicatadores e o Movimento Nacional dos Catadores, que são dois braços que trabalham a políticas públicas, na política de organização dos catadores. Então, a gente tem muito uma questão de uma política pública, né, de apoio aos catadores, assim como acontece em Bogotá, né, na Colômbia, né? Então, na Colômbia, a gente tem uma política muito interessante para os catadores avulsos, que incentiva os catadores avulsos a se associar, né, a uma associação e fortalecer esse processo. Eles recebem um subsídio para isso. Então, a gente entende também que é importante avançarmos, na verdade, numa política pública para os catadores avulsos, e é isso que o Movimento Nacional dos Catadores, a Unicatadores e a ANCAT apoia essa iniciativa nesse processo. É isso. Muy bien. Aí, Hanna manda uma pergunta. Muito bem, a Hanna tem uma pergunta para todos. Para Jaque, Ed, Roberto, fala. Em geral, a nossa cadeia de reciclagem acaba se focando mais no desenvolvimento do eixo sul-sudeste, dada a proximidade à indústria de reciclagem e o maior valor das vendas. Como acreditam que seria possível superar esse desafio? A pergunta para os três. Quem vai começar? Posso começar?
É verdade, eu acho que não, mas não só para a reciclagem, né? A indústria do Brasil está concentrada mais no sul e no sudeste, né? Isso é não é uma característica do mercado de reciclagem, mas é uma característica do nosso país, né? Então, o desenvolvimento, né, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste é importante não só para a reciclagem, mas para o país, para realmente ser mais igualitário nesse ponto. O que mostra, em grande parte, a plataforma Reciclar pelo Brasil vem com essa política que realmente a gente quer ter uma atuação nacional, né? E começamos, né, no Sul e no Sudeste, né, com 17 estados na primeira fase, e hoje estamos chegando aí, se tudo correr bem esse ano, em todos os estados do Brasil. Então, a gente vai realmente chegar nesses locais mais distantes. Os desafios são maiores, né? A gente sabe, os preços dos materiais são realmente menores, mas por isso que o apoio de iniciativas como a plataforma são importantes, porque estruturando melhor essas cooperativas, de repente, fazendo com que elas se articulem em cadeias de venda, eliminando aqueles intermediários que só fazem diminuir ainda mais o valor que os cooperados recebem. Eu acho que são formas pelas quais a gente pode melhorar essa situação e realmente encaminhar aí e desenvolver a coleta nos locais mais distantes, né, como o Nordeste, como o Norte, como o Centro-Oeste. Eu queria aproveitar só para complementar, Ed. De fato, é uma realidade no Brasil. Um dos estudos, inclusive, que a gente empreendeu pelo Instituto Sustentar foi da cadeia da reciclagem no Brasil, e a gente vê quanto desigual né? Há uma nítida concentração da indústria recicladora nas regiões mais desenvolvidas, mas eu acho que duas questões são muito importantes aí para mudar essa realidade. A primeira é que a gente precisa, como um todo, fazer uma discussão de política de incentivo da reciclagem no Brasil. A gente não faz essa discussão, não existe essa discussão como nem política ambiental, nem política industrial. E eu acho que nós estamos perdendo o bonde da história, porque todos os países do mundo hoje discutem a economia circular e quão importante é você fazer que os resíduos se tornem recursos, né? Principalmente para nós, que somos um país exportador de recurso natural, nós devíamos estar cada vez mais tentando aproveitar os nossos resíduos, ao invés de estar cada vez mais esburacando a Amazônia, queimando as nossas florestas para obter recursos. Então, essa é uma questão que nós, brasileiros, como sociedade, deveríamos começar a abraçar a defesa da reciclagem como política industrial e política de desenvolvimento. Para isso, é preciso uma série de políticas governamentais estruturadas, não é só uma questão tributária. Nós temos uma discussão aqui no Brasil muito clara de que precisa reduzir os tributos sobre os recicláveis. Isso, para mim, é uma pequena parte da discussão. É uma discussão que precisa ser globalizada. Agora, a segunda questão é que, sem dúvida, a logística reversa, como você mesmo apontou, se ela vai chegando nos 27 estados do Brasil, ela começa a aumentar a oferta de recicláveis hoje nos 27 estados do Brasil. Então, com isso, também com uma oferta maior, provavelmente a indústria e o setor de reciclagem vai se mobilizar também para organizar nos 27 estados do Brasil, e aí a gente começa a ter uma cadeia produtiva mais bem estruturada, que, associada a essa política governamental que eu defendi no início, né, com certeza pode fazer com que a gente tenha um grande parque industrial de reciclagem, com a possibilidade de inclusão de milhares de catadores, né, em cada um dos estados, né? Mas é uma questão, uma reflexão super importante que a gente tem que ter mesmo a nível de país. Eu acho que, complementando um pouco aí, assim, eu vejo que nós, né, catadores e catadoras aí, estamos passando, na verdade, assim, um pouco até, né, contextualizando, passando por um momento, eu acho que é um momento
ímpar desse processo todo de coleta de embalagens, né? Porque quanto mais, na verdade, a coleta das embalagens elas vão se institucionalizando no ponto de vista legal, né, da importância dessa coleta, isso se torna um mercado, né? E se tornando um mercado, muitos concorrem, inclusive de forma injusta, com nós catadores de material reciclável. Então, eu vejo que a gente precisa, né, nós catadores e catadoras aí, dentro desse processo da economia circular que está surgindo agora, né, essa questão de outras terminologias que trazem, na verdade, um processo mais ligado ao negócio das embalagens recicláveis, da coleta das embalagens recicláveis, nós catadores e catadoras precisamos ficar muito atentos, né? Isso é no mundo inteiro, né? Quanto mais o apelo, né? Hoje o apelo ao plástico, né? E as empresas, as multinacionais empresas com seus com as suas responsabilidades no ponto de vista né? Com seus compromissos no ponto de vista da coleta das suas embalagens no mundo inteiro, isso traz uma visão empresarial de negócio muito forte, que se nós, catadores e catadoras, não se organizarmos, não tivermos preparados, não tivermos políticas públicas, né, que possam blindar e favorecer o trabalho nosso de catadores e catadoras de material reciclável, nós podemos, inclusive, ficar reféns desses processos que estão surgindo, né? Então, eu acho que um pouco até, saindo um pouco fora da caixinha do que foi a pergunta, mas eu acho que a gente precisa aí sempre ficar muito atentos, né? Não só, eu acho que é importante, é fundamental a reivindicação, né? É importante a gente lutar pelos nossos direitos, mas nós, catadores e catadoras, precisamos também se fortalecer no ponto de vista da organização do negócio do material reciclável. Porque se nós não se organizarmos nesse processo, nós vamos ficar para trás e outros vão assumir isso. Por isso que a ANCAT, inclusive, ela tem um grupo, né, de uma equipe técnica, né, de ponta, né, uma equipe técnica de ponta atuando nos seus programas, inclusive no Reciclar pelo Brasil, porque se a gente não tivéssemos isso, com certeza não seria a ANCAT que estaria operando. Não é a ANCAT porque é a ANCAT, né? É a ANCAT, como até o Ed disse inicialmente, é a ANCAT hoje porque ela tem uma atuação técnica, né, de negócio, né, que atende as expectativas desse mercado. É isso. Ya que Eddie, ¿vas a podemos hacer una intervenir? más. Podemos hacer una más, ¿qué piensan? Que vi que Sonia escribió para Eddie aquí en el chat. Yo no la tengo. Voy a Yo decir, no la, porque está en yo no la portugués. tengo. Está en mudo, Jackie. Dale. Que digo, yo no la tengo traducida, pero si la podés leer, genial. Claro, gracias. Ed, a Sônia perguntou como a indústria se posiciona frente ao edital Brasil Sem Lixões, que preconize a incineração. Vamos lá. Primeiro, a incineração de materiais recicláveis que tem mercado e que podem ser separados, a gente é totalmente contra esse tipo de iniciativa. Pela ordem, né, lógica, né, da gestão de resíduos, né, a gente tem que incentivar primeiro a não geração, depois a redução, depois a reciclagem, depois algum outro tipo de destinação final adequada de materiais. Então,
usar o pretexto, né, de que lixo urbano contém material reciclável e isso pode ser fonte de energia, isso é totalmente contrário, isso não faz parte aqui da política que a gente tem colocado. Contudo, existem materiais, existem rejeitos que as cooperativas podem ter, que podem ser passíveis de recuperação energética. Aqueles materiais que hoje não têm um mercado de reciclagem, mas têm um potencial energético, esses poderiam fazer parte de algum estudo, de alguma iniciativa nesse sentido, mas não a destinação de material bom, material de valor, que que possa servir para o sustento e para a renda dos catadores, a gente é totalmente contra. É isso, né? Eu queria complementar o Ed, né? Exatamente, a gente é totalmente contrário à questão desse processo de incineração e trabalhamos, como a Jaqueline colocou, inclusive na palestra dela, a questão de melhorias para algumas embalagens que não têm potencial de reciclabilidade. Isso é um ponto importante, né? Um sinal amarelo que precisa ser observado, que nós precisamos ter embalagens com potencial de reciclabilidade, porque hoje a gente coleta muitos materiais que ficam parados nas nossas organizações porque não tem um potencial de reciclabilidade. Então, o nosso papel quanto, né, organização de catadores, quanto a instituições nossa ANCAT, é fomentar o diálogo com a indústria fabricante de embalagem para poder pensar em designs e em produtos que tenham um potencial de reciclabilidade para que não tenhamos rejeito e que esse rejeito tenha potencialidade de ir para um forno e para ser incinerado. Desenvolver isso, né? Desenvolver tecnologias de reciclagem química, né? De embalagens, para retornar essas embalagens como matéria-prima, é o princípio da economia circular e é o principal moto aí da maior parte das empresas que compõem aqui a plataforma. Então, trabalhar nessas questões e trabalhar nesse ponto. E o envolvimento das cooperativas nesse ponto é importante, porque nenhum processo desse que não passe por uma cooperativa de catador é um processo que tende que não seria bem visto, né? Porque realmente o apoio, a coleta seletiva, o envolvimento das cooperativas na coleta seletiva é o primeiro passo. E isso tem que ser incentivado e isso que tem que ser colocado antes de se pensar em outras alternativas. Uma vez que isso é feito, isso é colocado, o que mais a gente pode fazer nesse sentido? Eu acho que o caminho tá por aí. Só reforçar, Ed, eu acho fundamental isso que você coloca da questão do investimento. Se nós tivéssemos hoje, pegando esses recursos que estão disponíveis no Programa Brasil Sem Lixões, para continuar fortalecendo a organização dos catadores, certamente a gente teria um resultado em termos de economia circular, de mudanças climáticas, muito mais positivo do que o que está sendo proposto hoje, que claramente direciona, né, o edital para implantação de centrais mecanizadas, que está mais do que provado, que não é a melhor solução para o nosso lixo urbano aqui, pelas características que ele tem, e, além disso, vai na contramão de tudo que os países que mais desenvolveram o REP no mundo têm feito. A Europa, atualmente, vocês não devem ter notado, mas aquele diagrama que eu mostrei do modelo europeu, até 2018, as empresas que faziam a triagem, elas poderiam fornecer aos produtores os dados dos materiais que eles destinavam à incineração para a produção de energia, como dado da REP de embalagens na Europa. Hoje, não mais. A Europa acabou de definir uma diretriz em 2018, baseada na economia circular, falando que recuperação energética não é economia circular, não é ambientalmente
amigável. E mais, hoje você, com as questões da mudança climática, eles estão cada vez mais desincentivando a incineração. E aí nós vemos hoje um lobby fortíssimo, né? Provavelmente dessas empresas que estão perdendo mercado, né, na Europa, né, por essas decisões, e nos Estados Unidos, querendo implantar suas velhas, inoperantes plantas aqui no Brasil. Eu acho que nós, como sociedade, né, precisamos reagir muito claramente contra essas políticas antiambientais que o nosso Ministério do Meio Ambiente hoje insiste em promover. Né? E corrobora exatamente com a fração da responsabilidade compartilhada que não tem sido feita, né? Que é justamente o primeiro passo é incentivo à coleta seletiva, né? A gente ainda tem muito material indo para o lixo e que poderia ser facilmente aproveitado, né? Papelão, PET, metal, né? E que não vai por falta de investimento das prefeituras, né, investimento, e que às vezes não é nem culpa da prefeitura, mas o recurso não vem do Estado, não vem do governo federal, essas prefeituras não têm como executar isso de uma maneira bem feita. Então, essa fração da responsabilidade compartilhada que ainda tem essas lacunas e que não tem conversado ainda com as outras partes do processo e nem tem sido cobrada nesse mesmo ponto que o setor privado tem sido cobrado nesse sentido. Então, totalmente de acordo, eu acho que tem que se incentivar o aumento da coleta, a maior separação e realmente, porque ainda tem muito material bom para ser triado e para ser reinserido no mercado. E muito catador que poderia estar sendo organizado e incluído, muitos postos de trabalho que poderiam ser criados de uma maneira decente, né, no nosso país. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. En principio, Internet nos estaría así como jugando una mala pasada. A internet não está muito bem, mas parece muito interessante que consigamos falar de todos aqueles atores envolvidos que têm a ver com a responsabilidade estendida. A rede, queremos que existam catadoras, empresas. Eu gostaria de perguntar também o EDG, o formato de webinar não permite ver, acho que somos muitos e muitas, que depois possa contar, acho que é muito importante, que para mudar a realidade do setor, mas eu fico frisada, não conseguimos ver. Sabem? Se não sabem, vamos exprimir. A Global Red, temos um mandato absolutamente importante, pensar no futuro, no hoje, no agora, no reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras e do mundo. Sabemos que tem muitos colegas, muitas colegas que não estão organizados e que quando se debate a política pública, devemos apreender que aquela política pública, o setor que queira representar, não pode ter a voz dos que fazem o trabalho, e não só desde há muito tempo, mas com esta concepção de ter gerado trabalho. Temos muitas coisas importantes por falar. Ficamos sem som, lamentamos, não podemos continuar com a tradução, ficamos sem som. Acho que a Jaque travou aqui para mim, não sei se para vocês também ela está travada. Sim, não estamos ouvindo. Eu vou mutar ela então e vou só agradecer, depois ela volta, a hora que ela tiver com a internet melhor. Pessoal, como a Jaque disse, ela pediu para eu dizer, nós fomos quase 100 participantes hoje, a gente teve mais de 60 perguntas aqui na caixinha de perguntas e no chat também,
Então, queria agradecer muito a todo mundo que participou desse primeiro webinar. Ele é o primeiro de uma série de 4 webinars que a gente vai ter sobre EPR, sobre REP, né, responsabilidade estendida do produtor. Vamos discutir estudos de caso da Índia, da Argentina, dos Estados Unidos e alguns outros também pela frente. Nós estamos, a Aliança Global dos Catadores está iniciando uma campanha internacional para a gente poder falar sobre responsabilidade estendida do produtor e trazer esse assunto à tona e também disponibilizando ferramentas para as organizações de catadores poderem conseguir um lugar na mesa e poderem discutir e serem levados em consideração com a relevância que eles têm e merecem. Eu queria também dizer que a gravação desse webinar vai estar disponível nas nossas redes sociais, por e-mail, a gente vai comunicar para todo mundo, em francês, em espanhol, em português e em inglês. Então, de novo, eu queria agradecer a presença de todos. O próximo é no final desse mês de setembro, a gente vai estar fazendo toda a comunicação, enviando convites também, para a discussão estar sempre acontecendo de uma forma rica, de uma forma que abranja todo mundo, que dê espaço para todo mundo poder falar, e principalmente para os catadores trazerem a experiência deles. Então, de novo, em nome da Global Hack, muitíssimo obrigado, a presença de todo mundo. As perguntas que a gente não conseguiu responder agora aqui, porque são muitas, como eu disse, mais de 60 perguntas, vou tentar falar com os panelistas para eles responderem as principais, provavelmente tem algumas repetidas, e a gente vai postar também uma série com as respostas nos nossos canais sociais, de forma escrita, talvez até por áudio, a gente vai ver como é que a gente consegue fazer, para que todo mundo fique com as respostas, tá bom? Muito obrigado. Vou passar a palavra de novo para a Jaque para ela finalizar, que agora acho que a internet dela já voltou. Jaque. Jaque, me escucha? No sé si su internet... Bueno, mejor. comprometiéndonos hace muchos años. No sé, ¿se me escucha? E agora sim. Conseguem ouvir? Agora sim. Estava falando que estou muito agradecida, dá para ver que estamos comprometidos desde há muitos anos e com muito prazer utilizar a tecnologia para ficar mais próximo dos colegas. Da base tem a ver com a mensagem que é enorme, cuidar da casa comum, é a partir das mãos obreiras, dos que levamos para a frente uma tarefa nobre, somos trabalhadores essenciais, precisamos literalmente o reconhecimento do nosso trabalho. Não tem outra coisa que eu faça mais feliz do que nos vejam como trabalhadores e trabalhadoras envolvendo-se, participando, e não pode haver uma decisão que seja tomada do setor sem nós sentados na mesa de discussão. A política pública muda a vida, conosco também. Portanto, mais do que feliz, espero ter contribuído muito. Vou mais rica com o saber, com a discussão. E não deixemos de nos comprometermos. A realidade é que aquela é a chave. Eu estou convicta, como falou Roberto, não tem ferramenta mais poderosa que organização. Colegas, não tem. Só para finalizar mesmo agora, eu só quero compartilhar com vocês a gente está lançando um novo site só dedicado à REP, responsabilidade estendida do produtor. É um site da Global Hack e nós vamos reunir nessa página que está traduzida para inglês, espanhol, francês e português. Nós vamos compartilhar o vídeo que a gente criou explicando o que é o sistema REP. Vamos ter as recomendações que ainda estão em andamento, feita por organizações de catadores, diversos recursos, como outros webinars ou relatórios e diversos recursos acerca do REP, uma agenda com os próximos eventos, os estudos de caso que a gente discute nos webinars vão estar disponíveis completos aqui nessa página. Então, eu vou deixar para vocês o link aqui no nosso chat e também vou mandar depois por e-mail, comunicar nas nossas redes sociais, mas essa página já está ao vivo e vai ser aqui o ponto de encontro de todas as informações relacionadas à responsabilidade estendida do produtor. Então, ele já está oficialmente online a partir de hoje e mando o link para vocês aqui no chat.
Acho que é isso, então. Muitíssimo obrigado. Não sei se os panelistas querem dar um tchau final, deixar o contato de vocês no chat, se vocês quiserem, mas é isso. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que ajudou a organizar, e que venha o próximo. Obrigada, Eduardo. Eu deixei o meu e-mail, que alguém tinha pedido o e-mail. Estou totalmente à disposição para responder as perguntas e agradeço aí muitíssimo a oportunidade não só de estar compartilhando essas ideias, mas também ouvindo aí outras opiniões e principalmente mais de perto, podendo ter ouvido o Ed, que eu não conhecia, apesar de ter feito a pesquisa baseada em dados do Reciclar pelo Brasil, também não tinha tido a oportunidade ainda de ver essa apresentação. Obrigada mesmo a todos. Agradeço o convite aí do Eduardo, da Global Rec, todos os amigos aqui que participaram, a Jaqueline, a Jaque, o Roberto, e agradeço aí a todos os participantes. Na medida do possível, vamos responder essas dúvidas e encaminhar para todos. Obrigado. Agradecer aqui a todos, né, a todas, agradecer à Aliança Global de Catadores, agradecer a todos os catadores e catadoras que estão aí, apoiadores, participantes, patrocinadores, aqueles que acreditam, né, na luta, né, e na história dos catadores de material reciclável, que são atores tão importantes aí para o meio ambiente, para o planeta, para a recuperação de embalagem, para a prestação desse serviço, né? Então, contamos com todos aí. Muito obrigado aí, valeu e estamos juntos. Movimento Nacional dos Catadores, ANCAT, Unicatadores, enfim, tudo que é ações de catadores, estamos juntos. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a Es próxima. así. Até logo, gente. Bom final de semana a todos. Chao.